Você sabe quantas velocidades tem a tua bike? Você sabe mais ou menos quantas você usa no pedal? Você sabe fazer o cálculo de relação máxima e mínima dela? Se você não sabe, hoje a gente vai aprender. Se você já sabe, hoje a gente vai entender os porquês, tintim por tintim, porque hoje é dia de discutir a relação. Sejam bem-vindos ao canal da Connect. Aqui é o lugar onde a gente te ensina a cuidar bem de quem te leva longe. Hoje a gente vai bater um papo a respeito de relações de marcha. Então a gente vai discutir a relação. É isso que a gente vai ver hoje, na lata, beleza? Então bora lá. Quando a gente está falando de relação, a gente está levando uma coisa em relação à outra, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que na bicicleta a gente tem os cogs lá no seu cassete ou catraca e as coroas no pé de vela. Beleza? Dessa forma, a gente vai fazer uma relação entre essas duas grandezas aqui e a gente quer saber quantos dentes a gente tem nas coroas em relação a quantos dentes a gente tem nos cogs. Então, o cálculo de relação nada mais é do que a quantidade de dentes ou o número de dentes nas coroas e aí a gente vai dividir pela quantidade ou número de dentes dos cogs. Dessa forma a gente vai obter um resultado, um número, né? Um número de relação que a gente chama. E esse número normalmente ele está compreendido entre 0,58 e 4,9. Tá, vamos com calma, João, eu não estou entendendo quase nada. A gente está falando de relação de transmissão. Relação de transmissão é uma conta, é uma grandeza que a gente tem que ter noção para saber se a quantidade de marchas e a relação de marchas que a gente tem na nossa bike está adequada para aquilo que a gente faz. Esse número que resulta do cálculo de número de dentes das coroas pelo número de dentes dos cogs, quanto menor ele for, mais leve é a relação de marchas. Quanto maior ele for, mais pesado é a relação de marchas, beleza? Então qual que é o grande lance? O que esse cara significa? Que a cada uma volta do pé de vela, a gente está simbolizando aqui como PDV, ele vai dar uma volta ou na realidade esse número de relação na roda, certo? Então aqui se a gente pegou um exemplo, a gente vai fazer algumas contas depois, mas se a gente pegou o exemplo aqui do 0,58, que é a relação, uma das relações mais leves que a gente tem hoje, então quer dizer que uma volta no pé de vela, só para ilustrar, pé de vela é esse cara aqui, você está pedalando, quando você deu uma volta nele, ele deu 0,58 volta lá na roda. Então quer dizer que para uma volta do pé de vela, você não deu nenhuma volta lá na roda. Isso quer dizer que é uma relação extremamente leve. Ao passo que se a gente tirar esse 0,58 aqui e colocar o 4,9, qual que é o significado? Que a gente tem uma volta do pé de vela para 4,9 voltas da roda. Então é uma relação extremamente pesada, certo? A gente tem que ter noção disso tudo, que é uma conta de dividir, que a gente leva em consideração coroas e cogs e que isso gera um número, tá? Vamos esquecer da matemática por enquanto e se atentar ao conceito, show? Tendo isso em mente, vamos guardar tudo isso e a gente vai estudar algumas relações padrão que eu acho que vai ficar bem mais fácil para vocês. Então agora a gente vai para uma prática. Vamos entender quais são os números de relação por relação. Eu sei que é um exercício meio repetitivo e tudo mais, mas a gente precisa entender tudo isso daí para lá na frente não surgir dúvida. Eram as dúvidas que eu tinha lá no começo e as dúvidas que eu preciso sanar de vocês agora para que vocês consigam entender aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Vamos partir de um sistema padrão de 3 coroas, 7 cogs, 21 velocidades. 3 vezes 7, para quem não sabe como que se determina a quantidade de marchas ou de velocidades, 21 velocidades aqui no conjunto. Esses conjuntos são os mais básicos nas bicicletas mais urbanas, mais de passeio. Isso não quer dizer que a bicicleta não possa ir para trilha. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que esses números de relação mostram para a gente. Quais são as especificações desse grupo de transmissão? A gente tem coroas padrão 24 dentes, 34 e 44. São 3 coroas, eu tenho 3 medidas. Show! Para 7 velocidades eu quero a medida máxima e a mínima. Vamos chamar de mínima o maior cog e de máximo o menor cog. Mas está ao contrário, mas é isso que significa em relação à velocidade que você tem. A relação que você tem. Catraca então 14 dentes por 28. Então 14 o mais pesado, 28 o mais leve.
E aí a gente quer chegar numa conta de máximo. O que ela dá de máxima relação com velocidade final? Isso aqui vai dar um valor de 3,14 quando você dividir 44, que é a coroa mais pesada, por 14, que é o COG mais pesado da tua catraca. E aí com relação ao mínimo, 24 por 28 a gente tem 0,85. E aí voltando àquilo que a gente já falou, o que isso quer dizer? Uma volta do pé de vela dá 3,14 voltas na tua roda. Uma volta no pé de vela dá 0,85 voltas na tua roda, beleza? Essa é uma relação, comparando com as outras, que ela não tem nem velocidade final, em muitos dos casos, e nem velocidade baixa, né? Nem potência para você subir os morros por aí. Mas é um estudo que a gente precisa ter em consideração aí. A gente vai fazer de todos os outros sistemas e aí a gente faz depois um comparativo sobre aquilo que a gente usa, beleza? Então agora a gente vai entender os sistemas de 24 marchas, tá? 24 velocidades. 3 vezes 8, 24. A gente tem aqui as coroas iguais e a gente vai ter uma catraca 11 por muito provavelmente 34. Legal? Por que eu falo muito provavelmente? Porque existem variações dentro dos próprios grupos e aí você tem que entender o que tem na tua bike hoje. Sugiro que você faça as contas do que você tem hoje para depois entender o que você precisa no futuro. E aí na hora que a gente for fazer essas contas aqui a gente tem então 44 por 11 no máximo e 24 por 34. Isso daqui vai dar um valor de 0,705 e aqui no máximo um 4 redondo. Pode ver que eu coloquei mais casas decimais, porque agora a gente consegue começar a comparar uma coisa com outra. Se você for levar em consideração esses valores aqui em relação ao 37, você já começa a ter marcha para subir e marcha para descer. Legal? E aí a gente tem aquela mesma proporção. Uma volta do pé de vela corresponde a 4 voltas da roda. Uma volta do pé de vela corresponde a 0,705 voltas da roda. É um sistema muito mais avançado, mas ainda continua sendo empregado nas bicicletas básicas. Agora a gente vai partir para o 3,9. 3,9 dá 27 marchas. 27 marchas costuma ter relação o suficiente para quem quer subir, para quem quer descer, mantendo um custo bacana. Vamos entender como é que são esses números? Sobre os 3,9. Os 3,9 foram grupos muito versáteis aí há uns 10 anos atrás, né? Hoje a gente fala de umas categorias diferentes e tudo mais, mas os 3,9 são versáteis. Por quê? Porque eles têm marcha o suficiente para você se adequar, para as pessoas se adequarem, beleza? Então vamos lá, 3 vezes 9, 27 velocidades. A gente vai ter então, normalmente, coroas 22, 32 e 42 e um cassete mega aliviado com um COGS 11, 36. E aí aqui, cassete. Ok? Quando a gente for fazer a conta de máximo, vamos lá comigo. Coroão, 42, COG 11, mínimo 22 com 36. Isso vai dar valores de 3,81 e 0,61. E aí, mais uma vez, qual que é a interpretação desses caras aqui na prática? Uma volta do pé de vela traz 3,81 voltas na roda, uma volta no pé de vela traz 0,61 voltas na roda. Isso daqui, pessoal, é praticamente 60% de uma volta. Essa daqui é a relação mais leve que a gente conhece, usando peças originais. Ah, João, eu vi que tem um cara que usa assim, mas eu tô falando de conjuntos originais, tá? A gente preza sempre pela qualidade de troca de marcha e durabilidade e custo-benefício. Então a gente vai em cima de peça original, tá? A realidade é essa. Então aqui a gente tem 60% de uma volta e esse é o sistema mais leve que a gente tem hoje. Legal? E a gente vai entender agora o 210, o desejado 210 e o desejado 112. Então agora o famoso 210. 2 vezes 10, 20 velocidades, coroas padrão 26 e 36, cassete 11 e 42. O que a gente tem então de máximo? 36 com 11
de mínimo 26,42. Então aqui a gente vai ter valores de 3,27 e 0,61 e eu vou colocar um outro logaritmo aqui, ó, para a gente poder ter um mecanismo de comparação depois. Esses são os números absolutos de relação máxima e mínima de um sistema de transmissão 210. Um para 3,27, como a gente já está cansando de saber, e um para 0,619. Show? Vamos entender o 1,12 para depois a gente chegar e comparar esses números todos? Bora lá! E agora o tão sonhado 1,12. Qual que é o grande lance? Vamos lá. 1 vezes 12, 12 marchas. Então a gente vai ter uma coroa única, esse é um dos diferenciais. E aí a gente vai para 3 opções de cassete, que são as 3 principais opções que a gente tem hoje. Legal? Vamos comparar então 32 dentes com o primeiro cassete aqui, que é o 1150, que é aquele que dá para você encaixar no FreeHub tradicional que você tem na tua roda aí. 32 por 11 a gente chega no resultado de 2.909. 32 por 50, 0,64. Esse é um cassete que eu considero problemático e depois a gente vai conversar a respeito disso. E a gente passa para os 1050. O 1050 traz uma figura um pouquinho diferente. 32 por 10, 3,2. Se você comparar esses caras aqui, já existe uma boa diferença. E aí a gente mantém a mesma relação do 1150 aqui. 32 por 50, 0,64. E aí, para mim, a gente chega agora no suprassumo aí dos cassetes e das configurações de transmissão 1.12, que é 32 com 10, 3,2. A gente mantém esse cara aqui igual a esse cara aqui. Só que a gente consegue um resultado aqui de 0,627 com 32 por 51. E aí algumas coisas que são importantes a gente falar. Esse cassete aqui, muito provavelmente com o uso em 32 dentes, você não vai ter velocidade final e isso vai te incomodar. Esse um dente em relação ao 10 aqui faz toda a diferença. E aí eu peço para que você teste essas bicicletas, né? Porque você fala, pô, 2.909 em relação a 3.2 está meio perto. A gente vai fazer uma conta para vocês verem como não tem nada perto em relação a isso. Então teste isso daqui em relação a isso daqui, tá? E eu fiz o exemplo com 32 dentes porque é uma coroa que atenderia a maior parte das pessoas. Para você ter uma noção, se a gente parte daqui para cá, muito provavelmente quem pedala bem esse conjunto 1150, quem pedala bem esse conjunto 1050, poderia pensar em partir para uma coroa de 34 dentes aqui. São coisas que a gente vai conversar já. Legal? Então, em números, se a gente fizer a conta para entender isso para isso, dá quase 29% a mais. E se a gente fizer a conta para entender o quanto alivia daqui para cá, a gente vai chegar em 1,3%. E esses valores são significativos, bastante significativos. Então, das escolhas de 1.12, a gente tem basicamente essas 3 opções, que são esses 3 cassetes aqui. Isso a gente está falando de equipamento de qualidade, de equipamento original, tá? Existem os Xing Lings e não tem problema, você gosta de usar? Calcula aí certinho. Só que tem a ciência, você está perdendo a eficiência de troca de marcha. Então, com aquele monte de número que a gente aprendeu a fazer a conta, eu fiz um resuminho aqui de todos os mínimos e de todos os máximos que a gente encontrou. Desde o 3.7 até o 1.12 com cassete 1051 e aqui o mesmo esquema, desde o 3.7 até o 1.12 com cassete 1051. Vamos observar primeiro os mínimos, depois a gente entende os máximos. O que a gente vê como tendência? A gente vem diminuindo, aí a gente basicamente empata aqui, ó, 0,611 com 0,619. Pensando que isso daqui é porcentagem, esse algarismo aqui não acrescenta nem 1% na conta. Então a gente vai praticamente desprezar ele aqui. E aí depois a gente observa o quê? Um aumento. E depois a gente observa o quê de novo? Uma diminuição. O que isso significa pensando na história e no ponto de vista das empresas, das fabricantes? Existia um sistema básico que foi aliviado e aliviado novamente, e aí a gente chegou nesse valor aqui e nunca mais diminuiu. Por quê? Porque esse valor aqui, que é justamente o 22 por 36, é um valor que é completamente padrão, que atende completamente a maioria da população.
Ele não precisou chegar em valores mais baixos do que isso. Então 0,61 foi bacana. E aí o que aconteceu? Ah, meu Deus, agora a gente vai fazer uma corrida para arrancar coroa. Partimos para o 2,10. Aqui essa diferença não foi nem notável. E aí a gente passou por 1,12 e a gente encarou um problema. A pessoa que subia de 0,61 não consegue subir de 0,64. Veja que eu não estou falando que é todo mundo, mas é sim uma porcentagem das pessoas. E é uma porcentagem relativamente grande. Por quê? Na evolução do 10,50, a gente passou para o 10,51, conseguiu valores um pouquinho menores que já atendem. Veja que se eu não tivesse a porcentagem da população expressiva que não aguentam subir de 32,50, eles não iam se dar o trabalho de fazer o 51 aqui. Entendeu? Então essa é a evolução dos processos mínimos. Agora a gente vai entender os máximos. A gente saiu de 3,14, aumentou para 4, e aí aqui a gente já viu que não precisava de 4 voltas para cada volta no pé de vela. E aí o que aconteceu? Um movimento que a gente foi diminuindo para 3,81, para 3,27, chegou em 2,909 e aqui a gente teve um problema. Porque depois, lá na frente, a gente teve que aumentar esses caras de novo. Então o que acontece? Se a gente tem um cassete, que eu falei para vocês, 11,50, coroa única 32, a gente tem esse valor aqui. Esse valor aqui é um valor que atrapalha demais para quem pega estrada. Para quem está com coroa única, 12 velocidades e está andando num XCO, muito provavelmente ele vai ter uma coroa adequada para cada prova que ele vai fazer. A pessoa que pedala todo dia bicicleta e inclui estradão e inclui asfalto, vai sofrer nessa configuração aqui. E aí a tendência dela é fazer o quê? Ah, meu Deus, eu não preciso mais da coroa 32 porque eu sou forte. Tinha 34. E aí ele traz o problema para onde? Para o mínimo, que ele não vai ter marcha para subir. Então, quando a gente fala de 1,12, cassete 11,50, eu digo para vocês que é um cobertor que você não consegue cobrir os pés e a cabeça ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Legal? Isso é muito, muito, muito importante da gente entender. E entender que esses caras, as grandes fabricantes, seja SRAM, seja Campagnolo, seja Shimano, eles estão pensando no mercado. Eles não fazem um produto, lançam e você que se adeque. Eles estão entendendo que eles foram reduzindo esse valor até chegar em 0,61. Não precisou reduzir mais do que isso. E aí depois eles partiram para o 0,64. E aí isso daqui fez diferença nos sistemas 1.12, porque muita gente parou de subir e perdeu a vontade de usar sistemas 1.12. Pô, mas a tendência é 1.12. Então peraí, vamos entender o que a gente precisa fazer e modificar um dentinho lá que fez toda a diferença e as pessoas continuam subindo agora. Nos máximos a mesma coisa, a gente foi crescendo e falou, pô, ninguém usa essa condição aqui a não ser no Speed. Tô dando o exemplo da mountain bike, mas isso daqui é no Speed. Então 4 é muita coisa, ninguém consegue usar. Então vamos manter entre 3,80 e 3,27. Legal, legal. Pô, vamos lançar uma variação do 1.12 que seja mais barata para a pessoa conseguir encaixar o cassete 12 velocidades no free hub tradicional? Vamos manter com 11 dentes aqui e a gente chega nesse problema, né? Então você fica girando igual maluco lá, não tem velocidade. Tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas vão lançando moda e vão ditando regra, né? Só que a gente não leva em consideração que as pessoas são completamente diferentes, que tem posicionamentos diferentes. Vamos supor, eu gosto de pedalar com mais carga. Tem gente que gosta de pedalar girando mais. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. E para isso eu quero fazer um comparativo. E aí eu quero trazer vocês para uma realidade e mostrar que relação de marcha não é só em bicicleta que a gente tem que ficar de olho. Vou fazer um comparativo agora das bikes com carro e moto. Carro e moto, ele tem uma sequência de 3, vamos supor aí, a 9 marchas para atender e tirar o melhor potencial do motor. Concorda comigo? Só que ele tem uma diferença em relação à bike. Os carros e as motos têm motor padrão. Eles têm uma potência, uma faixa de potência numa determinada rotação. Só que as pessoas são completamente diferentes. É igual eu estava falando. Tem gente que prefere pedalar com RPM e tem gente que prefere pedalar com mais carga, mais devagar e com mais peso. E isso daí a gente não vai mudar. Então, o que as grandes montadoras fazem? Eles fazem conjuntos de marchas com muito mais marcha do que aquilo que a gente precisa, para atender a maior parte da população. Eles não podem se dar o luxo de fazer 10 marchas e aí uma meia dúzia fica de fora e a pessoa perde interesse no esporte. Então o pensamento da empresa, da grande empresa das indústrias é esse.
Por isso que a gente está acostumado a ver conjuntos com 16, 18, 20, 21, 24, 27 até 30 marchas. Porque alguma delas vai caber na tua forma de pedalar. E conforme a gente vai fazendo uma caminhada aí do montão de marcha para 12, a gente vai eliminando uma galera aí. Então a gente tem que entender exatamente qual que é o sistema de relação, quais são os cálculos que te levam a entender o que você precisa. Legal, vou partir por um 12. Que coroa que você vai usar? Ah, não sei. Pois é, aí você vai gastar uma grana e aí? Não resolve absolutamente nada. Então é para isso que a gente precisa entender. A gente está caminhando, a realidade é essa, a gente está caminhando para um sistema de 12 marchas, coroa única. Pronto, essa é a tendência do mercado. Só que a gente precisa entender o que serviria para você. Show? E aí, em paralelo a isso tudo, a essas contas, a tendência de mercado, eu parei para fazer um estudo estatístico. Não tem nada mega embasado nem nada. Mas assim, eu comecei a observar dos meus clientes quantas marchas eles usam para fazer no pedal. Foi a segunda pergunta que eu fiz na cabeça do vídeo para vocês. Quantas marchas vocês costumam usar? Né? E aí isso, qual que é o grande lance? Eu preciso entender quantas marchas esses caras usam para saber se pelo menos dentro das 12, 20 marchas que é a tendência que todo mundo quer, eles estão cabendo nisso, né? E aí, isso deu um gráfico pra gente desse jeito. Eu vou apagar a luz e vocês vão ver comigo. Então vamos lá, o gráfico fica mais ou menos assim, ó. Ele vai ter uma curvinha assim, uma galera aqui em cima, depois ele vai caindo numa boa. Esses pontos são importantes, porque no estudo que eu fiz, as pessoas usam entre 14 e 16 marchas. Então olha aqui quanta gente compreende nesse sistema aqui, ó. Aqui a gente tem 12 e aqui a gente tem 10. E aí aqui a gente tem 20 e aqui para frente os outros sistemas. Então aqui a quantidade de marchas, aqui pessoas e aqui marchas. E aí dá pra gente notar que a maioria está aqui, concorda comigo? Se a maioria está aqui, quais são as conclusões precipitadas, veja bem, precipitadas que a gente tira? Do meu ponto de vista são duas. Sistemas 12 velocidades não atendem ninguém. E a segunda, mais do que 20 velocidades, aqui é V ao invés de X, também não fazem o menor sentido. Concordam? Tá certo? Não tá certo. Hoje a gente tem um movimento de pessoas que querem usar 12 velocidades. E aí o que elas estão fazendo? Duas paradas. A primeira é se atualizar com relação ao que faz sentido para ela, que é isso que a gente acabou de fazer. Então ela vai atrás de conteúdo e de conhecimento para saber de que forma o 12 velocidades se encaixa na realidade dela. Esse é um ponto. E o segundo ponto que é importante dizer é que as pessoas estão treinando. Eu não dou conta de subir com a coroa tal e tal, com cassete tal e tal. Ela vai treino. Em algum momento ela melhora e aí ela aceita. E então ela corre para o 12 velocidades numa boa. Então dizer que o 12 velocidades não faz o menor sentido para a galera é uma mentira, é uma tendência aí para ficar, beleza? E a segunda é, mais do que 20 velocidades também não faz sentido para ninguém, mas não é uma realidade, porque a maioria dos grupos tem muito mais do que 20. Então as pessoas costumam usar esses caras aí também. E por que eles têm 20, 27, 24, 30 velocidades? Porque é justamente aquele enquadramento, tem esse range de marchas. A pessoa usa esse, outra pessoa usa esse. Então ela está dentro desse cara de alguma forma. Então é um grupo muito mais versátil. Legal? Isso precisa ter claro na cabeça. Não dá pra gente condenar um nem o outro. Quando a gente está falando em transmissão, a gente está pensando em dois aspectos. Transmissão engloba esses dois aspectos. Relações de marcha, que foi isso tudo que a gente aprendeu agora, foi tudo aquilo que a gente entendeu sobre os números, o que os números dizem pra gente. E se a gente quer fazer um upgrade, uma melhoria, para que lado a gente tem que correr. Então isso daqui está estudado bonitinho. E aí a gente vai para uma outra vertente que é aproveitamento da energia. E isso daqui é um papo um pouquinho mais leve, tá? Não tem aquela contaiada, mas tem bastante conceito por trás. E a gente vai bater um papo sobre isso agora. Quando a gente caminha dos grupos mais básicos para os grupos mais tops, existem três coisas que vão modificando. Primeira delas,
o número de coroas diminui. Segunda, o número de cogs aumenta. E terceira, a eficiência por pedalada aumenta também. E a gente vai bater um papo a respeito disso. Se a gente coloca marchas lá atrás, a gente pode diminuir a quantidade de coroas. E por que isso é desejado? Porque é o seguinte, o espaçamento entre as coroas é muito maior do que o espaçamento entre os cogs. Isso quer dizer que a gente traz trocas de marcha muito mais velozes. O espaçamento que eu digo entre tamanho de dente agora, de coroa, certo? É uma coisa. Entre cog, ele vai crescendo mais exponencialmente. Então é muito mais fácil o câmbio trocar uma marcha lá atrás do que uma marcha aqui na frente também. E o que acontece com isso tudo? Sendo muito mais fácil trocar marcha lá atrás do que aqui nas coroas, é muito preferível que você retire a coroa. Eu queria que você fizesse um teste e fosse pedalar e contasse quantos segundos demora para fazer uma troca lá e quantos segundos demora para fazer uma troca de coroa. Faz esse teste, você vai entender o porquê que a galera está tirando coroa do jogo e colocando cog lá atrás. E um terceiro ponto que também é extremamente importante, ainda falando de coroas em relação à roda, é que normalmente a velocidade da roda lá atrás está muito maior do que a velocidade do teu pedalar. Isso quer dizer que uma volta lá atrás é mais rápida do que uma volta aqui na frente. E o que eu ganho com isso? Normalmente a gente precisa de meia volta ou até uma volta da roda ou do pé de vela para a marcha engatar. Se lá está girando mais, é muito mais rápido. Então por isso que a gente também tem uma tendência aí à diminuição das coroas. Então, tratado esses dois primeiros pontos, sobrou a eficiência por pedalada. Como é que a bike funciona? Você tem energia na tua perna, que você aplica no pedal, que essa energia é transferida para o pé de vela, que é transferida para a coroa, que é transferida para a corrente, que é transferida para o cog, que é transferido para a roda, que é transferido para o pneu, que é transferido para o solo. Então aí são 9 pontos aí que você pode ter e com certeza tem perdas. O que acontece? Quando a gente caminha dos grupos básicos para os grupos mais tops, a gente vai tendo cada vez menos perda nessas 9 partes aí. De que jeito? Troca de marcha mais eficiente, dureza de material, então a gente transfere mais energia para a roda ao invés de perder e o sistema absorver essa energia. A gente já conversou sobre isso, eu não vou detalhar demais, porque é um papo muito mais complexo. Mas o que a gente precisa saber é que sistemas mais tops, eles vão ter uma qualidade de material, uma tecnologia de material muito mais eficiente do que os sistemas mais básicos. E aí a gente entende o porquê que às vezes você tem a mesma relação de marcha, mas determinado grupo, determinada bike anda mais do que a sua, tá? Ou do que a outra, no caso, né? Então, são essas duas grandezas que explicam esse grande core aqui, que é a transmissão. Uma coisa que eu sugiro, vocês já viram durante o vídeo aí, é que vocês façam os testes, tá? Pega a bike, monta a relação igual, uma bike A e uma bike B, com dois tipos de relação diferente, uma básica e uma top. Pensa numa coroa e num cog ideal, pedala as duas. Coloca um ponto A e um ponto B que você tem, vamos supor 100 metros lá, e vê quanto tempo você demora para cruzar as linhas de chegada, entre aspas. Veja isso, veja a diferença de tempo que isso vai te dar, tá? Esse é o primeiro teste. O segundo teste é conte os segundos da troca de marcha na coroa e no cog lá atrás. Faz esse teste, vocês vão entender que por mais simples que sejam, é isso daí que vai justificando e vai modelando para que lado que as montadoras vão correr. E aí eu queria me antecipar também, porque eu sei que vai ter muita gente falando, pô João, você está esquecendo de levar em consideração a distância da coroa com relação ao pé de vela, o tamanho do braço do pé de vela na eficiência. Eu tenho ciência disso, mas eu tenho ciência também que esse é um assunto que traz muito menos eficiência do que tudo isso que a gente conversou aqui, que são esses dois pontos. Então eu queria que vocês focassem nisso, que isso vai nortear vocês para uma escolha melhor. Depois a gente pode falar das exceções, não tem problema. Show de bola? Então é isso, galera. Eu queria agradecer vocês aí por terem ficado comigo até agora nesse vídeo longo. Se você tiver interesse nas redes sociais da Connect, elas estão aí na descrição, então no vídeo, se inscreve lá com a gente. Se você tiver interesse também em entender como é que funciona o dia a dia da oficina, lá no nosso Instagram a gente posta stories e a gente faz as postagens mais corriqueiras. Você consegue entender tudo isso que a gente está falando aqui de teoria na prática, beleza? Espero que vocês tenham curtido mais essa aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!